Boa noite, prezados amigos e irmãos em Jesus Cristo. Deus nos concede a oportunidade, o privilégio de estarmos aqui reunidos mais uma vez como Igreja de Cristo para estudarmos assuntos concernentes à Palavra de Deus, um estudo que nós estamos fazendo desde o Novo, Antigo Testamento, lembrando a importância da oração. A oração é uma ferramenta que nós não podemos viver sem ela. É o meio que Deus concede a nós de estarmos em comunhão com Ele, de estarmos conversando com Ele. Ele nos fala através da sua palavra, que é a Bíblia Sagrada que nós chamamos, e Ele nos concede esse privilégio de estarmos falando com Ele através da oração. E nós temos mostrado que, através da oração, Deus mudou a história do mundo e vem mudando. São através de servos fiéis, homens e mulheres de Deus, fiéis e tementes a Ele, e Deus tem honrado esse povo. Infelizmente, nós não poderíamos omitir a oração de Salomão, que lá na consagração do templo, e hoje nós vamos concluir mais uma parte dessa dedicação do templo, as coisas lindas e bonitas que ele falou e viveu, mas que nós temos um profundo pesar de mostrar que na palavra de Deus, 1 Reis 11, de 1 a 11, Salomão abandonou tudo isso para servir a Satanás. Para cada prostituta que ele tinha, ele construía um templo, criava uma religião e tirava muito dinheiro em cima disso. E até hoje os irmãos sabem que eu digo sempre, onde se ganha mais dinheiro no mundo são com as guerras, as religiões, o tráfico de droga e de armas, que a maçonaria domina desde o tempo de Salomão até hoje. Infelizmente, é esse o exemplo que eles seguem de Salomão. Não foi o exemplo do início da vida de Salomão. Um homem fiel e temente a Deus e que fez do melhor para servir a Deus. E, infelizmente, isso é reconhecido até pelos próprios Illuminatis, que consideram Salomão o primeiro Illuminati. E é este povo que segue Salomão que vai estar construindo o governo mundial de Satanás aqui na Terra. Isso é o que nós temos visto e o que está acontecendo, e ele vai tentar fazer esse governo mundial de Satanás aqui na Terra. Então, nós temos que tomar muito cuidado de não confundir esse sistema religioso que está aí como se fosse uma obra de Deus. Esse é um sistema que está trabalhando para edificar o governo mundial de Satanás. E nós já falamos vários estudos sobre isso, inclusive mostrando que Salomão tem se mostrado um grande feiticeiro, não é? Foi o trabalho que ele conseguiu fazer para o mundo inteiro, mostrando como se o grande feiticeiro que tem destruído a terra, né? Então, nós lamentamos muito sobre tudo isso e pedimos que Deus tenha misericórdia de nós, que nos dê sabedoria para que nós possamos fazer esse trabalho, levar esta informação aos escolhidos de Deus. Hoje nós estaremos, então, vendo mais uma parte da oração de Salomão. Como este Salomão fez de tudo para destruir a obra de Deus. Só que veio Jesus Cristo, o projeto de Deus, e logo diz: está aqui quem caiu e reergueu o terceiro dia. Eu sou o templo. Eu sou maior que Salomão. Eu sou maior que o templo de Salomão. Graças a Deus, Pai, que Ele sempre tem um projeto para resgatar o povo dele, de toda aquela perdição que dividiu o reino de Israel, e Deus não concedeu esse vexame ao rei Davi, esperou o rei Davi morrer para tirar Salomão do trono e dividiu o reino de Israel em norte e sul, e destruiu tudo que ele fez, não se aproveitou nada para a obra de Deus. O que ele fez só serviu como exemplo que nós estamos vendo hoje.
Hoje você pode estar muito firme na palavra, fiel, temente a Deus, mas a palavra de Deus diz: cuide, que aquele que está em pé, que não caia, e se cair, que levante rapidamente. E Salomão não se levantou. Quando ele se levantou, já se levantou na mão de Lúcifer, fazendo todo esse trabalho triste que a gente está vendo acontecer na face da terra, inclusive a reconstrução do templo de Salomão, lá em Jerusalém, para Satanás se manifestar aqui na face da terra, querendo parecer Deus. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, ele vai se assentar nesse templo, querendo parecer Deus, não é Deus. Então, para você ter ideia da oração que Salomão fez, pedindo a Deus sabedoria, que ele não queria riqueza, e Deus deu a ele sabedoria e riqueza. Mas ele se encheu de vaidade e não queria mais depender de Deus. E Satanás disse a mesma coisa para ele que disse para Adão e Eva: você é imortal, você é Deus. E Salomão caiu nessa conversa fiada 3.000 anos depois de Adão e Eva. Então, cuidado. Se você estiver em pé, cuidado para não cair. E se cair, que levante. Essa é a recomendação de Deus. Então, vamos ter bastante consciência do que nós estamos passando, do que nós estamos vivendo, e nós não podemos mais ficar seguindo Salomão, que é o modelo da sociedade secreta. É o cara que está lá em cima do grau 33, ao lado dessa mentira, dessa farsa, dessa lenda que se chama Papai Noel, que é uma adoração do Deus Sol. Então, nós vamos continuar mostrando aqui uma parte do programa de ontem que nós não mostramos, que é a consagração do templo de Salomão. Agora ele vai fazer uma oração, né, concluindo aquela oração que ele fez do templo, e vai fazer dedicação do templo a Yahvé. Então, é um exemplo para a gente nunca esquecer. O cara foi rei, foi sábio, foi inteligente, foi rico, Deus ouviu a oração dele e ele deixou o pior exemplo que temos na Bíblia na face da terra. E pelo que nós vemos e estudamos, ele não se arrependeu. Ele não se arrependeu, porque até o final da vida dele, ele foi dominado pelos braços daquelas prostitutas que ele descreve em Eclesiastes 7:26. Encontrei uma coisa pior do que a morte, a mulher, cujo coração são laços e redes e cujas mãos são ataduras. Quem for bom diante de Deus escapará dela, mas o pecador virá a ser preso por ela. E ele continuou preso assim até o final da vida dele. É uma tristeza muito grande para nós, como descendentes do Deus do Antigo Testamento, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e chegar nesse tempo ver essa página triste da igreja no passado, né? Mas Deus fez tudo novo, veio com seu Filho e nos deu um novo pacto, uma nova aliança, um novo documento, um novo testamento. Então, é isso que nós temos que alegrar. Agora, é triste ver o povo do mundo seguindo o que Salomão fez, escravizando as pessoas, fazendo guerras, criando dinheiro da promiscuidade, da prostituição. Coisa terrível. Foi um dos péssimos exemplos. E até hoje ainda as pessoas continuam achando que ele é o sábio Salomão. Não, um pequeno período da vida dele ele foi sábio. Então nós temos que ter muito cuidado, que Deus ouvia as orações de Salomão. Deus recebia os sacrifícios que Salomão fazia. E de repente ele quis se tornar um Deus e tornou-se uma grande tragédia, uma grande vergonha para o mundo inteiro. Então, vamos passar para outra sala para continuar o nosso estudo. E, por favor, nos informe se o som e a imagem
estão bons, porque nós estamos fazendo cada dia mudanças pequenas no programa. Hoje nós estamos transmitindo em alta resolução, tanto no Facebook como no StreamYard. E, normalmente, se você tiver um computador de alta velocidade, de grande resolução, você vai ver os nossos programas agora numa imagem muito melhor. Agora, se você tiver num celular ou num computador que tem uma resolução mais baixa, ele vai funcionar também, mas numa resolução mais baixa. Não pela qualidade do programa, mas pela qualidade do seu aparelho. Então, é isso que nós deixamos essa observação, e qualquer coisa nós estamos tentando melhorar cada dia, fazendo uma coisa em cada momento, para não complicar a qualidade do trabalho. Então, me dão licença, vamos sair dessa sala para outra. Dá licença, até logo. Boa noite, prezados amigos. Vamos entrar direto agora no nosso estudo da dedicação do Templo de Salomão. Mas vamos concluir um pouquinho do programa de ontem, que é a consagração, a conclusão do estudo que Salomão fez sobre a conclusão da oração dele sobre o templo, né? Essa última parte, e no final nós vamos ver a dedicação. Para a gente ver isso com um pouquinho mais de calma, para nós aprendermos toda essa coisa boa que Deus nos tem dado. Aqui nós vamos descrever o texto, né, que nós continuamos ontem, falando sobre a oração de Salomão, né? E que seja um exemplo para todos nós. Vamos pedir que Deus nos dê sabedoria para discorrermos sobre este assunto da melhor forma possível, não é? E, no final, vamos ver hoje, começando mais cedo, se a gente tem um tempinho maior para fazer o debate. Então, vou sentar aqui um pouquinho para a gente ficar mais próximo aqui da tela. Opa, isso. Dá licença. Tá bom. Tudo bem aí, então? Com som? Cadê os meus ajudadores aqui? Vou até colocar na tela. Olha aqui. Tan Ferreira está dizendo, som e imagem aprovados. Ótimo, minha irmã. Se está aprovado por você, que seja aprovado por Deus, porque esse trabalho nós fazemos para honrar e glorificar o nome dele, não é? E a gente quer fazer o melhor possível. E são tantas tecnologias que às vezes nós nos perdemos aqui no meio delas, mas estamos evoluindo. Obrigado aí pela tua cooperação, tá? E vamos entrar aqui no assunto. Então, a conclusão da oração e a bênção que Salomão impetrou sobre o povo de Deus que estava reunido numa grande festa que durou uma semana, esta festa lá de Salomão. E diz assim, eu vou passar aqui para outra tela, porque a imagem aqui fica menor e fica meio difícil de eu conseguir ler, né? E
para não sair a imagem, é um montão de coisa que o monitor fica meio ao contrário para mim, mas para pegar todo o espaço. Então, tá bom. Então, com a paciência dos irmãos, nós vamos continuar vendo isso daqui. Deixa eu ver uma configuração aqui que eu tinha colocado na câmera. A definição aqui do StreamYard continua em Full HD, né? Tá funcionando direitinho. E o YouTube está recebendo e transmitindo também em 4K. Então, está alta resolução. Então, vocês vão comparar a qualidade do som e da imagem dos últimos programas. E vocês são o meu crítico, vocês que vão me ajudar. E aqui está a irmã Eliane também dizendo que o som e imagem estão tudo perfeitos, não é? Está tudo ótimo, a Simone também. Então, são pessoas de diferentes estados e lugares, né? A irmã Carmen também está dizendo que está tudo ótimo. O Bruninho também está dizendo que o som está ok. Então, muito obrigado. Podemos continuar. Então, vamos ver aqui. Conclusão. Aqui ficou... Não sou muito bem né? Mas tudo bem. Conclusão da oração e bênção, não é? O versículo 52... Vamos só mostrar aqui um pouquinho, para quem não viu o programa de ontem, né, para ver lá onde nós começamos aqui, mostrando a oração que está lá em 1 Reis, capítulo 8, a oração de Salomão e a dedicação do templo. Então, nós vimos toda essa parte, 1 Reis 8, não é? Tá? Vem aqui, e aqui a conclusão da oração e bênção. Que teus olhos estejam abertos para contemplar a atitude quebrantada do teu servo e de teu povo, Israel, para ouvires todos os apelos que lançarem diante de ti. Isso, ele fazendo essa oração para Deus, que os teus olhos, ó Yahvé, estejam abertos, os teus, vamos dizer, os teus ouvidos, os teus olhos abertos, para contemplar a atitude quebrantada. Olha, para contemplar a atitude quebrantada do teu servo e do teu povo Israel. Então, ele estava ali numa atitude sincera, de alegria, felicidade, se curvando diante do Deus verdadeiro, não é? Numa atitude de quebrantamento, numa atitude de amor, numa atitude de regozijo, de alegria, de felicidade, de gratidão, de louvor. Então, está vendo, Senhor, o que nós estamos fazendo aqui? Isso é para o Senhor ouvir todos os apelos que lançarem diante de ti. Então, para você ver, diz assim, poxa, perfeito, plano perfeito, vai durar até o ano de 2020, 2030. Não, irmão, durou pouco. Muita vaidade, vão fazer tudo do melhor e não sei o quê, não sei o quê, mas durou pouco tempo. É uma tristeza tão grande quando a gente vê isso. Isso a gente não consegue apagar, porque está aí, ó, nos Illuminati, na sociedade secreta, no sistema religioso, nas guerras, nas promiscuidades, nos carnavais, tudo isso seguindo o exemplo do rei Salomão. A destruição que ele fez. E agora Satanás não quer usar as artimanhas de Salomão para destruir só o povo de Israel. Quer destruir o mundo inteiro. Mas não tem para ele. Porque maior do que Salomão é Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio. Então, isso tornou-se uma coisa triste, um pesadelo para todos nós. Estão vendo aqui a importância? Por que eles fizeram toda essa festa? Se mostraram ali em atitude quebrantada,
do servo Salomão e do povo de Israel diante de Deus, para que quando eles tivessem problema, Deus estaria lá com o seu coração aberto, seus olhos abertos, seus ouvidos abertos, para ouvires todos os apelos que lançarem diante de ti. E Deus cumpriu. Deus ouviu. 53. Pois foste tu que o separaste como tua herança dentre todos os povos da terra, como declaraste por meio do teu servo Moisés, quando libertaste e fizeste sair do Egito nossos antepassados. Ó Senhor Yahvé, que bonito, irmão, eles reconhecendo que esse era o Deus que tinha tirado da escravidão do Egito. Isso era para nunca mais acabar, irmão. Era para continuar. Mas, através de Jesus Cristo, tudo isso foi consertado. Foi feito um novo pacto, uma nova aliança, que nós chamamos de Evangelho, a boa nova, a boa notícia. Dizer, olha, acabou. Salomão, a obra dele acabou. Deus veio e trouxe um que é maior que Salomão. É maior do que tudo isso. Não é? É muito bonito a gente ver por esse lado de Jesus, mas muito triste para ver a fraqueza de Salomão tornando-se um feiticeiro, um homem promíscuo, construindo um templo para Baal, para Moloque, para Astarote, para todos aqueles demônios, e escravizando o povo de Deus. Uma coisa muito triste. 54. Assim que Salomão acabou de dirigir a Yahvé, o Senhor Deus, toda esta oração e essa súplica levantou-se do lugar onde estava ajoelhado, de mãos erguidas para os céus, diante do altar de Yahvé. E pôs-se de pé e abençoou em alta voz a congregação de Israel, exclamando: Bendito seja Yahvé, o Senhor, que concedeu paz e descanso ao seu povo de Israel, segundo tudo quanto havia prometido, de todas as suas boas promessas que transmitiu por meio do seu servo Moisés. Nenhuma fracassou, nenhuma das promessas que Deus fez através de Moisés fracassou. Mas Salomão não sabia que ele seria o grande fracasso da vida do povo de Israel. Ele não percebeu a tragédia que estava para acontecer através dele. E ele continua: que Yahvé, o Senhor Deus, caminhe conosco, como andou com nossos pais, que não nos abandone nem nos rejeite. Olha, e Deus não abandonou o povo de Israel. Deus não rejeitou o povo de Israel. Ele corrigiu. Ele mandou o filho dele morrer para salvar o povo de Israel. Então, esse Deus maravilhoso que fez tudo isso. Mas Salomão abandonou Deus. Rejeitou Deus. E levou consigo um montão de almas para o inferno. Foi a vergonha o povo judeu. Destruiu, dividiu o reino. Não acabou com o povo judeu, porque Deus levantou o seu filho Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá. E ele reconheceu tudo isso, que Deus não abandonou eles, nem os rejeitaram. Fazei com que de coração nos voltemos totalmente para ele,
a fim de que andemos em todos os seus caminhos e obedeçamos aos seus mandamentos, decretos e ordenanças que prescreveu aos nossos antepassados. Fez tudo direitinho, tudo perfeito, Salomão, gente. Tudo, olha que oração bonita, reconhecendo tudo que Deus tinha feito. 59. E que as palavras deste meu clamor ao Senhor tenham plena aceitação diante de Yahvé, o nosso Deus, dia e noite, a fim de que seja da sua vontade atender o pleito do seu servo e a causa de Israel, o seu povo, de acordo com a necessidade de cada pessoa. Como foi muito bonita essa oração final, né? Ali na consagração do templo, ele fazendo essa conclusão da oração dele que nós vimos ontem. Versículo 60 de 1 Reis 8. Assim todos os povos da terra reconhecerão que somente Yahvé, o Senhor, é Deus e que não existe nenhum outro. Meu Deus do céu, quando eu ouço, vejo isso aqui, Salomão dizendo isso diante de Deus, diante de todo o povo de Israel. Ele teve coragem de abandonar Deus e construir para cada prostituta dele, aquelas 1000 prostitutas, templos para Moloque, para Baal, aqueles demônios todos. Bonitas palavras na teoria, né, irmão? Mas a prática foi outra. Então, muito cuidado para isso não acontecer conosco. O que aconteceu com Salomão e o povo de Israel. Assim, todos os povos da terra reconhecerão que somente Yahvé, o Senhor, é Deus e que não existe nenhum outro. Que tristeza, irmão. Dá a impressão que isso é uma ficção, é um pesadelo, isso não é uma verdade. Este homem, 1 Reis 11, de 1 a 11. Nós estamos lendo 1 Reis 8. 3 versículos adiante já conta toda a tragédia que ele fez. 3 capítulos adiante, a gente vê todo o final de Salomão. Então nós temos que vigiar e orar sem cessar, sempre, irmão. Você pode ser forte hoje, mas amanhã pode ser um caído. Olha quantos líderes religiosos aí começaram a vida tão bem e terminaram tão mal que nem Salomão. 61. Quanto a vós, que seja todo o vosso coração honestamente dedicado a Yahvé, o nosso Deus, para que andeis de acordo com os seus ensinos e decretos, obedecendo aos seus mandamentos, como acontece hoje. Meu irmão, ele estava falando para ele. Ele estava falando para ele. Será que ele não pôde relembrar essa oração que ele tinha feito? Então foi, como a gente diz, uma tragédia. E assim, ele diante do povo, ele em pé, né, fez essa oração, essa dedicação lá. A dedicação do templo.
dá uma tristeza. Eu confesso a vocês, quando eu leio isso, eu penso, meu Deus do céu, por quê? E poderia ter sido pior, uma tragédia. Se Deus não tivesse mandado o filho dele, se Jesus tivesse desistido dessa missão, o que seria de nós hoje? Nossa, é muito triste. Muito triste. E hoje o mundo todo segue os erros de Salomão. O mundo todo está aí. Toda sociedade secreta, todas as guerras, controle de drogas, de armas, circos, esses Hollywoods, todo esse sistema aí, a mídia, nova ordem mundial, da ONU, do sistema religioso, tudo tem lá no grau 33, não é Jesus Cristo, é Salomão. E por isso, Deus nos deu essa determinação. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Pregai Jesus Cristo, esse novo pacto, essa nova aliança, esse novo testamento. Onde não precisa mais sacrificar ninguém. Olha, o World Trade Center, só ali foi um sacrifício de quase 3.000 pessoas inocentes dentro do prédio, implodiram o prédio ali para adorar Satanás. E Deus disse, depois do sacrifício do Filho dele, Jesus Cristo, não há necessidade de fazer mais nenhum outro sacrifício. E olha lá o Bispo Macedo, quando fala no templo dele lá, tem que sacrificar, tem que sacrificar. Todos os nossos sacrifícios foram pagos por Jesus na cruz. E eles continuam sacrificando. Olha essa guerra biológica do coronavírus. Simplesmente foi uma execução de milhares e milhares de pessoas por todo o mundo. Para eles pegarem os despojos dessa guerra suja e ficarem mais ricos. E assim que Salomão fazia. Ele tinha um exército poderoso e altas cargas de impostos sobre o povo de Deus. Eles reclamaram com o filho de Salomão, Roboão, não seja como seu pai, não coloque uma carga de impostos tão alta sobre nós, aquela marca da besta, né, dos impostos de Salomão, o homem do número 666, que eram 666 ciclos de ouro de imposto, que na tradução mais moderna, eles colocam como 23 toneladas de ouro anuais Salomão cobrava de imposto. Que coisa terrível, que carga pesada. E Roboão fez pior do que o pai. Não é brincadeira, não. Vamos ver aqui a dedicação do templo. Então, isso foi a oração que ele fez lá com o povo e agradeceu a Deus, chamou o povo para a responsabilidade, para não esquecer que o povo de Israel tinha um único Deus e que todos que fizessem suas orações ali no templo, que Deus ouvisse, que estavam todos ali com o coração quebrantado diante de Deus, honestamente, todos estavam ali. Três capítulos mais adiante, a gente vê a tragédia. 1 Reis 11, versículos de 1 a 11. Terrível. Como Deus adverte ele 2 vezes, ele não aceita arrepender e retornar para Yahvé. E continua com aquelas mais de 1.000 mulheres, né, em torno de 1.000 mulheres, fazendo o que era terrível diante de Deus. Então, vamos ver aqui o 62. Então o rei e todo Israel unido, a ele ofereceram sacrifícios diante de Yahvé.
Olha, para vocês terem ideia, como ele caprichou no sacrifício. Olha como ele caprichou no sacrifício. Olha o que ele fez lá. Para o sacrifício de paz e comunhão que ofereceu ao Senhor, Salomão deu 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Salomão deu 22.000 bois e 120.000 ovelhas. 120.000 ovelhas. E 22.000 bois para serem sacrificados, para mostrar a fidelidade deles. O que eles fizeram o máximo. Acho que nunca mais sacrificou tantos animais assim. Deste modo, o rei de todos os israelitas consagraram o templo a Yahvé. Aí eu pergunto, o que adiantou todos esses sacrifícios para Salomão? Naquele período foi ótimo, foi grandioso. Deus viu sinceridade neles. E Salomão desfez tudo isso. Conseguiu desfazer tudo isso. E considerar tudo isso uma banalidade. Desprezou aquilo que ele disse que Moisés tinha deixado para eles, que Deus tinha cumprido. Todas as promessas Deus tinha cumprido com o povo de Israel. Confesso, irmãos, não tem como ficar triste ver essa tragédia da dedicação do templo. Deus ficou tão aborrecido que espalhou o povo dele para o mundo inteiro, Ezequiel 8:6, devido às grandes abominações que vocês fazem aqui nesse templo que vocês me consagraram. Esse templo que vocês me consagraram para me servir, que juraram tudo isso, que sacrificaram 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Hoje vocês praticam as maiores abominações, que enche a terra de violência. Leva o ramo de acácia ao nariz, que é o funeral maçônico, um culto a Baal, a Satanás. Eu me afastei do meu santuário. Você imagina a decepção, a tristeza de Deus. Por isso que esse povo judeu, para pisar no novo céu, na nova Jerusalém, eles vão ter que pagar com o próprio sangue deles. A palavra de Deus é muito clara que todo mundo, todas as nações, vão se voltar contra Israel. E nessa tão grande tribulação, eles vão reconhecer que Jesus Cristo é o Messias a quem transpassaram, e não esse Salomão que eles continuam seguindo na sociedade secreta. Esse Israel aí é um Estado comunista, já cansei de falar isso. Criado depois da Segunda Guerra Mundial, assim como o Estado do Vaticano, um Estado comunista criado depois da Primeira Guerra Mundial, em 1929, o Estado de Israel, em 1948, por esses maçons, por esses satanistas, por esses seguidores de Salomão. E as pessoas estão dentro desse sistema religioso, dentro da sociedade secreta. Não entende a dor que Deus sentiu com isso que Salomão fez. E os próprios satanistas declarados Illuminatis, eles se orgulham de dizer que Salomão foi o primeiro Illuminati, o primeiro iluminado, que abandonou Yahvé para seguir a Lúcifer. Eu mostrei aqui para vocês
no livro dos Illuminati, de Adam Westenholm, e ele dizendo lá, os Illuminati, Abraão, Isaac e Jacó eram psicopatas, eram doidos, malucos. Moisés, esse povo todo. Por isso que eles chamam esse imbecil desse Salomão de sábio Salomão. Gente, não cometa essa mentira, esse engano. Ele foi sábio por um tempo muito curto. Até encheu a vaidade dele toda. Falou, agora eu não preciso de Deus, eu sou Deus. Eu sou imortal, que nem Adão e Eva. Não deixa um dia Satanás chegar e soprar no seu ouvido. Olha, cara, você é imortal. Você é Deus. Você pode fazer o que você quiser agora. Não deixe aquilo que foi feito com Adão e Eva há 6.000 anos. Os idiotas continuam acreditando na mentira de Satanás. Satanás é o pai da mentira, é enganador, gente. Quem poderia dizer que este rei Salomão, naquela época, quer dizer, esse homem vai cair, e vai cair feio, e vai servir a Satanás, o exército de Satanás, para destruir a terra. Qual é o exemplo deles? Salomão. Dá vontade de chorar, gente. Eu gostava tanto quando estava na ignorância do sistema religioso que quando nasceu meu primeiro filho, o Gustavo, já vão lá há 32 anos, eu queria botar o nome dele de Salomão. Você vê como a ignorância é triste, né? Eu teria ficado, mas foi uma providência de Deus que lá um sugeriu isso, não sei o quê, estava dando quase briga. Aí falaram, então vai ser Gustavo. Pronto. Graças a Deus que Deus não ouviu a minha vontade. Senão eu ficaria muito triste. Então vocês estão conseguindo entender o tamanho da tragédia. Aí vem o Bispo Macedo, cria esse templo de Salomão, gente, onde Satanás vai se assentar querendo parecer Deus. Aí você pergunta, mas por que o país está cheio de corrupção, de morte, engano, idolatria? Qual a diferença desse templo do Bispo Macedo para o de Nossa Senhora Desaparecida? Ou o templo lá, não sei, dos Nordeste, aí, que tem tantos templos de idolatria, de tantos demônios, como Salomão criou. Aí você vê claramente que Deus abandonou o templo de Salomão, espalhou o povo dele para o mundo inteiro. Depois reconstruíram o templo lá de Salomão, reconstruíram Jerusalém. E quando veio Jesus, Jesus profetizou, esse templo não vai ficar pedra sobre pedra. Caiu. E os caras mais ricos do mundo, os banqueiros todos, por que não construíram essa porcaria desse templo de Salomão até hoje? Por que não construíram? Porque isso é um reino dividido. Não prosperará. E Deus está no controle. Eles só vão reconstruir esse templo em Jerusalém quando o Espírito Santo subir com a igreja, que é o único que pode deter Lúcifer, Satanás, ou que ele chama de grande arquiteto do universo. Pode ser arquiteto, mas construtor não. E eles se dizem os construtores. A palavra de Deus mostra claramente aqui, 22 versículos, os construtores, os seguidores de Salomão. Dito pelos próprios profetas, porque Salomão começou, o templo acho que foi em 930 antes de Cristo. E 800 e pouco, 100 e poucos anos depois, já escreviam lá o que os profetas tinham profetizado contra toda a desgraça que Salomão fez e o sistema religioso. Todos os profetas. Ninguém elogiou Salomão, falou de Salomão, que era para seguir. Todos disseram, os construtores rejeitaram Jesus Cristo,
a pedra angular, a pedra principal de esquina. Como se não fosse o suficiente dele abandonar Yahvé e seguir a Satanás, ele ainda foi contra Jesus Cristo. E até hoje. Por isso que está lá na profecia de Zacarias, capítulo 12, versículo 10, que Deus vai poupar 1/3 do povo dele, que ele chama de remanescente. 2/3 já estão no inferno, mas 1/3 Deus vai preservar. Mas eles vão ter que passar por uma tão grande provação, como se prova a prata e como se purifica o ouro no fogo. E nessa tão grande tribulação, eles vão reconhecer o Messias a quem eles transpassaram. Vocês têm ideia disso? Isso é fato. Vai acontecer agora. Então dá a impressão que é mentira quando a gente vê essa coisa. Tão linda, tão bonita. E as pessoas ainda querem seguir Salomão. Querem estar lá no templo. Não, a gente tem que congregar. Congregar o quê? Com o diabo? Porque seguidores de Satanás? Olha o que esses homens fazem aí, irmão. Participam de toda a corrupção, de guerra, lava o dízimo e a oferta que arrecada indevidamente em nome de Deus com dinheiro do tráfico de drogas, para render mais dinheiro, para matar mais pessoas, para enganar mais pessoas. Por isso Deus disse, está lá, através do apóstolo Paulo, primeira carta de apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, 2, 3. A sabedoria do mundo é loucura. Seguidores de sociedades secretas, das religiões, Deus diz, isso são loucuras. Só tem uma vez a palavra religião na Bíblia, que ninguém sabia isso, eu fui descobrir e ensinar para as pessoas. Tiago 1, 27. A verdadeira e pura religião para com Deus, o nosso Pai, é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e afastar-se da corrupção desse mundo, porque quem cria as guerras todas e cria órfãos e viúvas são esses seguidores de Salomão. Está aqui no Scarlet and the Beast, o primeiro volume, 1.300 páginas. Todas as guerras do mundo são criadas por eles. Eles que fabricam e vendem todas as armas. Eles depois vão lá, pegam os despojos da guerra, como os banqueiros ficaram mais ricos. Não pôde pagar nenhuma indenização que os velhinhos pagaram seguro de vida a vida inteira. E o que serviu de seguro? Coronavírus, foi uma pandemia. Os bancos não cobrem. Por isso que ele estava pagando altos salários para as pessoas que morriam de infarto, de pneumonia, de sarampo, de qualquer doença, de câncer. Não, põe o diagnóstico aí de Covid. Porque é uma pandemia, os bancos vão ficar mais ricos e não vão pagar indenização a ninguém. Irmão, isso é uma guerra biológica satânica. Eu nunca vi uma medicina trabalhar a favor da morte, a começar pela Organização Mundial de Saúde. Isso me envergonha como médico, eu falo isso todo dia. Isso não é medicina, gente. Medicina é aquela que é praticada há 2000 anos pelo Dr. Lucas, o evangelista. Isso é medicina. O que nós vimos aí é obra de Satanás, uma entidade que é feita para salvar vidas com a comunhão de todo o serviço religioso satânico da ONU e pregando a mentira na mídia deles o tempo todo. Fica em casa, vão morrer mais gente, para a gente ficar mais rico, para a gente pegar mais despojos. Eles que criam todas as guerras, e essa guerra biológica, você acha que não foram eles que criaram? Isso foi o comunismo, a maçonaria francesa, o exemplo deles de Salomão. Salomão fazia o mesmo. Tinha exércitos enormes, matavam as pessoas, escravizavam. O maior discípulo de Satanás
Hoje, na face da terra, chamado de Illuminati, é o rei Salomão. E aquilo que ele escreveu não saiu do coração dele, foi Deus que falou, como todos os outros profetas. Não saiu dele, foi de Deus. Escreve aí, ó, sobre as suas prostitutas, Eclesiastes 7:26. O pior, irmão, que as pessoas veem tudo isso e não conseguem enxergar a diferença entre Jesus Cristo e Salomão. Dá a impressão que foi Salomão que morreu na cruz por nós. Está lá no sistema religioso, eu devia mostrar lá, como eu já mostrei, o Papai Noel. Tem uma imagem aí que o pessoal fez, ficou muito boa. Papai Noel lá na cruz. Essa é a história de Salomão. Essa mentira desse Deus Sol, que ele chama esse demônio. Nada disso é Deus, é um demônio, porque existe um só Deus. Yahvé, o grande eu sou, o El Shaddai, o Todo-Poderoso, Elohim, o Pai do nosso Salvador, Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach. Esquece Salomão, gente. Jesus é um novo pacto, a nova aliança, é um novo sangue, é um novo testamento. É a nova notícia, a boa notícia, é Jesus Cristo. Isso aqui foi fake. Salomão foi um fake. Isso que a mídia usa tudo fake. Que Salomão fez. Um fake. Uma mentira, uma farsa, um engano. Ele não foi sincero. Foi um mascarado. Estava ali com a sua máscara, falando tudo isso. E levou multidões para o inferno. E leva até hoje. Por isso Deus se afastou de lá e disse: vocês enchem a terra de violência e vocês me irritam. O homem que falou tudo isso aqui, que fez aquele maior sacrifício do mundo. Irmão, você consegue imaginar assim um local que está lá num templo, 22 mil bois. Você imagina 22 mil bois? E para matar aquilo tudo, o trabalho? Matar esses bois todos, botar lá no altar, queimar, sacrificar esses animais, pegar a gordura para levar lá no altar. Você imagina o trabalho? E mais 120 mil ovelhas. Imagina aquela não sei o tamanho, não sei calcular o tamanho do sítio da fazenda, o lugar, aquele montão de cordeiro lá, boi, aquele negócio todo, para adorar a Deus. É coisa que não dá para você pensar. Então você tem que esquecer Salomão. Onde tem lá Salomão, tem os homens que seguem a Satanás. Aquele mesmo que enganou Adão e Eva, 3.000 anos antes de Salomão. Este que é o problema que nós temos que buscar e mostrar aqui. Vamos ver o versículo 64. No mesmo dia, o rei consagrou a parte central do pátio que ficava em frente ao templo de Yahvé, que hoje a gente chama Templo de Salomão, que de Yahvé aquilo ali não teve nada, foi uma farsa, né? A casa do Eterno. Por isso, todos os discípulos, apóstolos, o próprio Jesus disse: Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Por isso Jesus disse: eu sou o templo. Por isso ele disse que ele habita em você, que você foi feito à imagem e semelhança de Deus, para ser o templo de Deus. Por isso Satanás tem o maior horror de nós.
Porque Deus nos deu mais autoridade do que Satanás. E o povo não toma esta palavra de Deus. Está lá no tênis da Nike, Lucas 10, 17, né? O 18. Não, e Jesus viu o anjo caído, né? Descendo do céu, Satanás. Veio, ele foi jogado para fora do céu. Apocalipse 12, pelo sangue do Cordeiro, ele foi vencido. Você vê isso? Está lá em Apocalipse 12. Quando Satanás foi jogado na terra, ele foi vencido pelo sangue do Cordeiro. E tem gente ainda acreditando nos demônios de Salomão. Não consigo entender. Pastores, padres, rabinos. Está escrito aqui, nós estamos mostrando, está escrito na palavra. Não estou criando nada, está tudo aí escrito. Eu só busquei conhecimento sobre tudo isso que ninguém falava. É só engano. Eu tive coragem. Porque para você pregar mentira, é a coisa mais fácil de falar uma mentira. Quanto que eu já recebi de mentiras na minha vida? Qualquer coisa que acontece comigo, se eu pareço um dia que eu não fui trabalhar, já começam lá. Será que Pedrosa morreu? Será que não sei o quê? Será que ele foi preso? Será que ele está louco? Será que isso, aquilo? Só imaginam isso. E ninguém vai chegar lá e vai dizer, será que ele foi arrebatado? Jesus veio e já levantou a igreja? Ninguém vai dizer isso não, irmão, de você. Vão levantar é mentira, engano. E Deus não trabalha com isso. Você não vê? Todo o tempo ele trabalhava com poucas pessoas, mas tinham que ser pessoas sinceras, sem cera, sem palhaçada. Vamos continuar aqui. No mesmo dia, o rei consagrou a parte central do pátio que ficava em frente ao templo de Yahvé, a casa do Eterno, e ali ofereceu holocausto, que são os sacrifícios totalmente queimados, a oferta de cereais. Olha, aqui em cima ele mostra 22 mil bois e 120 mil ovelhas. Mas ele fala que ainda, o que foram lá queimados naqueles altares de oferta? Oferta de cereais, a gordura das ofertas pacíficas, uma vez que o altar de bronze que estava diante de Yahvé era pequeno demais para conter todo o holocausto, a oblação e as gorduras dos sacrifícios pacíficos. 65. Nesta ocasião, Salomão celebrou a festa dos tabernáculos, que era, eu já expliquei para os irmãos, vale a pena lembrar, que no passado, lá no tempo de Moisés, como é que Deus falava com as pessoas? No monte. Moisés subiu lá no monte para pegar as 2 tábuas dos 10 mandamentos. Quantas vezes? Onde Isaac foi sacrificar o seu filho lá, fazer aquela prova que Deus colocou, e Deus mandou o cordeiro, que é Jesus, mostrando que Deus não queria que ninguém sacrificasse seu filho, que ele iria sacrificar o filho dele por nós. Foi lá no monte, onde está construída aquela mesquita que vai dar a Terceira Guerra Mundial, porque é ali que tem que ser construído o templo de Salomão. Então, essa confusão toda. E eles comemoravam depois, Deus orientou para eles fazerem os tabernáculos, que era tipo um circo de lona. E tinha, assim, o lugar do Santo dos Santos, onde ficava a arca, e tinha depois o local onde reunia os santos. O Santo dos Santos, só o sacerdote que entrava ali uma vez por ano.
Então, eles caminhavam lá tanto tempo, vão fazer acampamento. Aí botava as tendas das 12 tribos de Jacó, 4 para o norte, 4 para o sul, 4 para o leste, 4 para o oeste. E lá no centro botava o tabernáculo. Então, depois, Deus falou com Natã, que falou com Davi, que Davi, o rei Davi, queria construir o templo. E Deus falou, não é você que vai construir o templo. Quem vai construir o templo é seu filho, porque suas mãos estão cheias de sangue. Aí foi Salomão para construir. Então veio o templo. Então ele estava comemorando no dia de tabernáculo, que é uma festa que acontece geralmente em 25 de setembro a 15 de outubro, porque é uma festa do calendário lunar, do calendário judaico, e ela não tem dia fixo, porque o nosso ano do calendário romano são de 365 dias, e o calendário do ano judaico são de 360 dias, 5 dias a menos. E o nosso calendário são 12 meses, e o calendário judaico são 24 meses. Então, dá essa diferença de data. Então, era nessa data da festa tabernáculo, provavelmente, como diz aqui na palavra, foi que Jesus nasceu. Nada a ver com 25 de dezembro, Papai Noel, Salomão, Natal, não tem nada a ver. Por incrível que pareça, quem pegou a palavra e lutou contra tudo isso e desfez aqui no Brasil foi eu. Gente, não tem nada a ver com o Natal, Papai Noel mostrando tudo. Eu que dediquei tempos, dias e noite, madrugada no computador, pegando textos bíblicos, pegando informação no mundo todo, e fui cada dia atualizando um assunto. Eu escrevia, era 10 páginas, depois era 15 páginas, 20 páginas, resumindo, eu escrevia mais de 30 páginas, resumido, para as pessoas lerem o Deus Sol. Então, quando diz aqui, acho que é em 1 João, deixa eu ver aqui, é João, capítulo 1, quer dizer, João, capítulo 1, e diz aqui, ó, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. João 1,14. Esse habitou, ele é traduzido do grego como taberculunou. Então, Jesus é o nosso templo, o nosso tabernáculo. Jesus taberculunou entre nós. Jesus tornou-se o nosso templo. Vocês estão entendendo isso? E foi nessa época de tabernáculo. Então, Jesus nasceu nessa época da festa de tabernáculo. Você vê, está tudo na palavra, irmão, para eu dizer tudo isso e mostrar, que está lá em 1 Reis 8:2, Etanim, que é taberculunou, que é geralmente entre 15 de setembro e 15 de outubro. É um mês, a festa ela oscila. Vocês entenderam? Porque Deus não habita em templo feito por mão de homem, porque o Filho dele é o nosso tabernáculo, é o nosso templo, e ele habita dentro de nós com o Espírito Santo. Aí eu digo para vocês, está tudo errado. Tudo errado aí no mundo. As religiões, Salomão, sociedade secreta, ONU, tudo perdido. O mundo jaz no maligno, como disse o apóstolo Pedro. Por isso, errado desde Adão e Eva. E 3.000 anos depois, Salomão reencarna Lúcifer na vida dele. Torna-se um macumbeiro, um feiticeiro. Eu falo para as pessoas, não acreditam. Olha aí na literatura, dos 15 livros mais satânicos do mundo, usados por Satanás, em todas essas sociedades secretas, esses feiticeiros, macumbeiros, satanistas do mundo inteiro, dos 15 livros mais satânicos do mundo, eu fiz um estudo, mostrei aqui.
2 são de Salomão. A clavícula de Salomão e a goetia de Salomão. Irmão, para ler essas porcarias, quanto tempo perdi? 82 demônios, 72 demônios de Salomão. E os desenhos deles são esses desenhos da Disney, desses bonecos, esses negócios todos, você vai ver. Desses desenhos japoneses que tem aí, todos são aquelas goetias de Salomão, esses personagens, os nomes dele, tudo nome de demônios. Vocês não têm ideia do estrago que o rei Salomão fez na terra, através de Lúcifer. E os construtores que seguem Salomão rejeitaram Jesus Cristo, a pedra angular, pedra principal de esquina, que não foi esculpida por mão de homens. Então, eu vi aqui, nesta ocasião, Salomão celebrou a festa de tabernáculo e todo Israel com ele. Houve uma grande assembleia com multidões vindas desde Lebo-Ramá, entrada de Ramate ao norte e até o ribeiro que marca a fronteira com o Egito ao sul. Foi uma festa enorme. Imagina, só para colocar essas ovelhas e esses bois, qual espaço que eles queriam ficar? Não existia frigorífico hoje, que aquilo é tudo industrializado, como é mão a mão. Quantas pessoas matando e cortando aqueles animais? Você imagina o trabalho que foi? Então, aqui, no 8º dia, Salomão despediu o povo e enviou cada pessoa de volta ao seu lar. Então, foram 7 dias de festa. Foi o maior evento até então que aconteceu na face da terra. Todos rogaram as bênçãos de Deus sobre o rei e retornaram para suas casas, felizes com o coração repleto de esperança, por todo o bem que Yahvé fizera a seu servo Davi, por todo Israel, o seu povo. O povo estava feliz, mas não tinham ideia do que os profetas falavam, irmão. E depois vieram os profetas logo, todos os profetas que Deus levantou aqui na Bíblia do Antigo Testamento, contra Salomão. Todos, desde Jesus, contra Salomão. Os discípulos contra Salomão, os apóstolos contra Salomão, contra o templo, isso tudo. Só Satanás que apoiou Salomão, depois que ele abandonou Deus. Então, para vocês verem a oração bonita que Salomão fez. Cuidemos, cada um de nós, irmão. Que hoje você pode estar fazendo, louvando a Deus da melhor forma possível, está entregando o dízimo, está oferta, está indo dia e noite lá no templo e está naquela empolgação toda. Depois chegar diante de Deus, Deus vai dizer assim: eu não vos conheço, vocês são bodes, apartai de mim, malditos, para o fogo eterno, criado para o diabo e seus anjos. Quantas pessoas vão ouvir isso? Quantas pessoas? Que a palavra diz que são muitos são chamados, mas os escolhidos são poucos. Então, a história de Salomão está naquele contexto da palavra de Deus que diz: examinai tudo, examinai todas as Escrituras, examinai tudo e reteu o que é bom. De Salomão, só pouca coisa do início da vida dele nós podemos reter. Tanto é que Deus nunca mais deixou reconstruir esse templo.
Os caras têm os maiores, as pessoas mais ricas do mundo, mas não conseguem construir o templo de Salomão, lá em Jerusalém. Porque Deus disse, somente depois, quando Ele determinar, Deus determinar que a igreja for arrebatada, porque o único que pode deter o anticristo, até que do meio ele seja tirado, é o Espírito Santo. E onde mora o Espírito Santo? Dentro de você, dentro de mim. Então, para Satanás reconstruir esse templo, a igreja tem que ser arrebatada. Não tem como. Satanás não consegue se manifestar com a igreja aqui. Isso é determinação de Deus. Aí, no final da grande tribulação, Jesus volta. Quando Satanás só contempla Jesus Cristo, ele cai. E ele faz assim, ó. Acabou. Salomão, Illuminati, banqueiros, ONUs, religiões, partidos políticos, comunistas, maçonaria da direita, da esquerda. Pô, acaba. Isso tudo, Jesus vem, esmiuça o barro e o ferro. Ou seja, o anticristo e o falso profeta. Isso torna-se pó. Aí ele inicia um novo céu e uma nova terra. Eu já falei muito aqui sobre o milênio. Então, esta é a história da oração de Salomão. Muito bonita. Muita teoria. Zero de prática. A sua vida não pode ser assim. Sua vida tem que estar fundamentada em Jesus Cristo, o novo pacto, a nova aliança. Esquece Salomão, o tempo. O povo judeu, até hoje, não aceitaram, estão lá seguindo Salomão. Destruiu o reino de Israel, espalhou para o mundo todo, perderam a identidade, quem é judeu hoje. Estão lá. O que está lá em Israel? 90% do povo que está lá é sinagoga de Satanás, Apocalipse 2:9, Apocalipse 3:9. Que o próprio Jesus revelou a João. Isso é sinagoga de Satanás. Esses que se dizem judeus e não são da sinagoga de Satanás, eles são mentirosos. %10, talvez. Isso é da literatura daquele livro Bloodlines, né? E da genética dos judeus, e um montão de livros lá mostrando isso. São daqueles falsos judeus dos czares da Rússia que viraram os comunistas. Esses falsos judeus, você vê, Stalin, nome judeu. Karl Marx, nome judeu. Stalin, Lenin, Trotsky, tudo nome, são falsos judeus, da sinagoga de Satanás, que se dizem judeus e não são. Daqueles que criaram o comunismo, que criaram o Estado de Israel, que criaram o Estado do Vaticano. 100% Salomão. Todos eles com a mãozinha assim por dentro, a mão oculta. Lembra? Todos eles. Eu sou ateu. Ateu conversa fiada, irmão. Eles vão querer fazer o mundo todo ficar ateu. A mídia toda vai mostrar. E na última hora eles vão dizer, descobrimos o Deus da humanidade para o mundo inteiro. Então, eles vão dizer isso abertamente. Está na carta de Alberto Pike, que ele mandou para José Mazzini em 15 de agosto de 1871, há 150 anos. Aí o mundo inteiro vai receber Lúcifer como Deus. Mas a igreja já foi arrebatada nesse período. Então, vocês entenderam porque não constrói esse templo de Satanás, chamado Templo de Salomão? Porque Deus está no controle. Deus está no controle. Só depois que a igreja for arrebatada. E Deus abençoe essa nação, essa humanidade, que possa entender isso que nós estamos mostrando aqui tão claramente,
Isso não tem dúvida nenhuma. Nós estamos mostrando aqui fatos. Estamos mostrando fatos reconhecidos por toda a humanidade. Então, nós vamos passar agora para a nossa sala aqui, só para ouvir a opinião de alguns irmãos que estão dispostos a participar conosco. Eu vou botar aqui o link para quem quiser participar, que é só bater um papo devagarinho aqui com a gente, se tem mais algum assunto, mais alguma experiência para mostrar para a gente. Já botei aqui no nosso bate-papo aqui do StreamYards, e vou botar aqui agora no YouTube, e os irmãos vão passando aí para mais pessoas, né, que quiserem, ó, colocar aqui, ó, o link. Ó, só clicar aqui e entrar com a sua câmera. Ó, nós nem falamos, o Bruno já está aí. Esse cara ele deve estar pagando alguma propina para entrar aqui no programa. Isso aí é fogo. Nem foi convidado, olha lá. Esse Bruno é fogo. Valeu, Bruno. Esperto, hein, rapaz? Espera que eu vou botar o fone aqui no ouvido. Olha, o Valdeci também é outro. Está aí espertíssimo agora. No início, está todo mundo aprendendo agora como que entra, né? E eu também estou aprendendo como administrar isso aqui, né? Então, o aprendizado está sendo bom. Vamos botar aqui também no Twitch. Aqui, deixa eu botar aqui o link para quem aqui do Twitch quiser entrar lá. Irmão, convida as pessoas, para quem quiser conhecer, participar aqui também do Twitch. Às vezes você pode ficar no YouTube também, aqui no StreamYard. Nós estamos precisando movimentar esse Twitch aqui, ó. Aqui hoje nós temos poucas pessoas aqui, ó, mas tem aqui o stream, a Eliane está aqui prestigiando, MR Lima, 1995, e eu que estou aqui dirigindo o programa, mas precisava ter um pouco de pessoas aqui, gente, para ajudar botar mais movimento aqui no StreamYard. Você pode, às vezes, estar num computador, com outro, participando aqui também, não é? Isso, né? Agora, queremos esse povo aqui participando. Eu vou deixar o link aqui para quem quiser entrar, está aqui, ó, participar com sua câmera, que estão aqui no YouTube, ou estão também no Twitch, ou no Facebook, ou nas demais redes que nós colocamos, ou aí na internet, para entrar junto com a gente aqui para discutir sobre o assunto oração que nós estamos falando. Infelizmente, uma oração muito bonita de Salomão, a consagração do templo, isso era tudo válido para aquela época, mas para hoje, isso já não vale mais. Nós estamos vivendo um outro período, né? Então, nós vamos prestar atenção. Vou passar para outra sala aqui agora. Dá licença aqui. Vamos lá para a gente ver o que a gente pode fazer. Bater um pouquinho de papo aqui com vocês. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vou botar aqui. Aqui. Pronto. Aqui. Vamos lá. Acrescentar aqui a sala. Aí. Acrescentar aqui outro. À medida que o pessoal for chegando, nós vamos adicionando. Vamos ver aqui. Deixa eu só ampliar aqui, porque de longe fica meio difícil para eu ver as coisas aqui. Deixa eu ver. Pronto, ampliei para mim agora, ficou mais fácil. Então, vamos ver. O primeiro que entrou foi o Bruno. O Bruno, você já foi lá no Templo de Salomão, lá em São Paulo? Lá não. Graças a Deus, não. Né? Não. Tá. Deixa eu pegar aqui meu fone de ouvido. Salomão. Ainda não chegou o meu fone Bluetooth, né? O outro veio com defeito, então vou ter que ficar por aqui com vocês aqui, com esse trambolho aqui na cabeça, né?
mas espero ainda essa semana conseguir ter o fone, que são vários fones, e um funciona, outro pega, outro dá interferência, é difícil, mas ele é bem prático, o fone Bluetooth, sem fio, né? Então eu posso ficar à vontade aqui, andar no estúdio aqui sem problema. Mas então vamos ouvir aqui alguma coisa. Aquilo Deus fala em Jeremias 3,16, para nunca mais fazer a Arca da Aliança, nunca mais visitar, nunca mais sentir saudade dela, nunca mais fazer outro. Deus proíbe tudo isso. Lá já no tempo de Jeremias, há 2.700 anos, gente, e os homens continuam com essa arca para cima e para baixo. Jesus já veio, ele já deu fruto da promessa. Qual é o fruto da promessa? Jesus. Quando você está com a Arca da Aliança na mão, você está dizendo, ó, Jesus não veio, Jesus não é o Messias. Isso nós estamos vendo aí. Isso não funciona. O que você tem a dizer sobre isso? Sobre isso, as pessoas hoje, se você falar uma coisa dessa acima disso, elas falam que isso é normal, né? Usar isso como um óbvio na mão. E falar, Jesus não veio, Jesus não é o Messias. Aí quando você fala a verdade, a pessoa te dispensa. Tipo Pois isso. é. E na realidade eles estão seguindo a Satanás mesmo. Salomão, seu Lúcio, seu grande arquiteto do universo, não sei o que lá, porque ele mostra claramente que ele abandonou Deus. E os próprios satanistas reconhecem isso. Quem não acreditar na palavra de Deus, então acredita no satanista. Eu É a tô aqui mesma coisa. num grupo aqui, a pessoa falou assim, maçonaria não tem envolvimento com o arquiteto do universo e fala um monte de coisa que elas não sabem, elas não buscam a história como que é. Mas nós vamos continuar vendo outras orações aí, vamos colocar para as pessoas terem ideia do que acontece, né? Vamos ver o que entrou aqui, o Valdeci, foi o segundo. Valdeci, você, Opa, o que boa você noite. fala aí sobre a oração de Salomão? Será que noite, Deus ainda Natália. ouve? Boa noite, Bruninho, boa noite, doutor Pedrosa. Sim. A oração de Salomão, olha, eu não vou explicar muito, você já explicou tudo aí. Eu estou meio perdido aí a respeito disso. Mas o fato de essas coisas estar acontecendo, entendeu? Essa adoração a Satanás aí, envolvendo ele como Illuminati, né? Que eu chamo dos apagados, né? É uma coisa que teria de acontecer de qualquer forma, de qualquer maneira. Esse final desse sistema de coisas, final do mundo, né? O mundo iníquo dos homens aí, né? Os homens sábios, né? Sábio. Esses homens sábios que está acabando com a humanidade. Olha, se ele tivesse um pinguinho de amor pelo próximo, não faria isso. A vida já é curta. Eu fico cansado de dizer para eles aí, os homens cultos que passam por aqui, compra pimenta comigo. Gente, me chama de... Você está vendendo remédio para Covid. A pimenta, muito pimenta para eles, é o remédio de Covid, porque quem come a pimenta, molho de pimenta, está se protegendo de não pegar o Covid. Eu acho que sim, porque até agora não peguei, não sei. Nós não pegamos também, né? Mas eu acho que é Deus que protege a gente. Proteção divina para todos nós, eu digo para eles. Proteção divina. A gente não pega porque nós temos proteção divina. No dia que a gente falhar, a gente pega. A gente tem que ficar firme com Deus. Olha, hoje eu senti, doutor, a verdadeira... Aqui, quando o senhor fala assim que nós somos sacerdote, eu senti hoje um sacerdote. Sabe como? Hoje estava com um problema aí, fui para a delegacia, me jogaram na delegacia. Jogaram um processo em mim daqui, ó, um colega, um amigo meu aqui, não andar aqui, ó. Ele me fez um processo contra mim, assim, do nada, entendeu? Eu não fiz nada. Até hoje eu estou pensando como é que ele armou tudo isso aí. Tudo inverteu as coisas. Eu desconfio que ele é maçom, que quando eu falo da maçonaria, aí ele começa a ficar bufando.
entendeu? Aí, tudo bem, fui lá, resolvi. Aí eu orei a Deus de Abraão, de Isaac, ora assim, Deus de Abraão, Isaac e de Jacó, o nosso Deus. Botei a cabeça no chão e orei ali em um segundo em pensamento, porque meu quarto estava com pessoa. Aí eu orei em pensamento, me ajoelhei ali e pedi, Deus, me mostre tudo direitinho. O que que eu vou fazer lá, que eu estou perdido, não sei. Pedi orientação à advogada, uma amiga advogada, ela me deu mais ou menos, aí o resto Deus me deu. Aí eu falei tudo lá pro delegado direitinho. Cheguei lá, o delegado é cristão, só que ele é de templo, né? Ele deve estar assistindo a gente. Doutor, um abraço pro senhor aí, viu? Ele disse que ia aparecer aqui no Hangout, né, da gente aqui ao vivo. Ele disse, vou aparecer lá, vou falar alguma coisa a respeito da Bíblia, do assunto. Aí, vá sim, aí deu um panfleto para ele, né? Convidei o escrivão também. O escrivão é tudo online agora, viu? Coisa chique, viu? É tudo gravado, gravados. Ele não escreve nada, só grava a gente, entendeu? Aí faz a gravação lá no estúdio e a gente fica ali, né, entre nós dois, assim, conversando, ele fazendo pergunta e eu respondendo, e o escrivão tá lá gravando tudinho, né? Então, aí ele disse que... Aí terminei acabando assim, ó. Eu evangelizando o delegado. Brincadeira? Um, como chama? Uma pessoa que não tem cultura, entendeu? Mas eu tenho muita coragem. Como o senhor diz assim, quem tem amor lança fora o temor. E eu fiquei, parecia dois amigos assim, papapá, papapá, pipipi, entendeu? Aí foi uma maravilha. Aí até me orientou, porque o camarada vai me botar na justiça aí. A porta está meio aberta lá dele. Ele está armando para arrancar dinheiro de mim, né? E eu pedi a Deus uma testemunha. E a testemunha apareceu, uma senhora aqui dentro mesmo, apareceu e disse: estou contigo. Eu nem perguntei, nem chamei ela. Eu fui convidar, ó, por minha vontade, fui convidando amigos. Não, não, você jamais. Que é isso? Eu vou me meter nisso. Não, não, não. Aí eu orei a Deus. Depois que eu orei, aí desci para jantar. Aí a minha amiga estava lá dizendo: eu quero falar contigo. Aí eu falei: tudo bem, depois a gente conversa. Eu quero participar dessa situação que você está passando. E você não é para estar nessa situação. Você é um camarada bacana, você é um servo de Deus. Aí eu fiquei assim, meu Deus, agora aí tô contigo nessa luta aí. É minha testemunha. Posso falar alto, não? O inimigo escuta. Então, ela Mas passou a ser minha testemunha. Eu estou muito parabéns feliz com isso. pela sua E é Deus, oração, né? Deus, nós, Isso mostra como a oração funciona. Graças a oh, glória a Deus você Deus, usou. glória a E Deus. isso é dia e noite, irmão. Nós temos Isso, que orar sem cessar. O inimigo, ele brama como se fosse um leão ao nosso redor, querendo nos tragar, mas sim, nós não sim, podemos. É. com certeza. Que bom, E o senhor então. sabe que aquela moça, lembra aquela moça que eu falei da igreja, tá, né? Eu encontrei com ela, ela disse assim para mim: olhe, fale lá pro doutor Pedrosa, eu não estou assistindo que eu não posso, que eu trabalho, ela acorda 2 horas da manhã para ir para o Sim. trabalho, pega 6h30 da manhã, né? Aham. Fala lá que eu estou muito bem, não estou vendo vulto nenhum, eu estou muito bem, eu só não gosto do doutor Pedrosa. Aí, doutor, e agora? Como é que eu vou Não fazer? tem. Porque mas é o inimigo que está fazendo isso, viu? Não, mas Eu tem que falei, gostar de Jesus Cristo. não, mas Nós ela não. vai gostar do senhor também. Eu tenho Não. certeza. O menino está calmo, o rapaz Aham. que é de 20 anos, filho dela, o Thierry, está calmíssimo. O outro pequeno estava dando soco nela, pontapé nela, tranquilo. O Adonai, eu falei: Adonai, você é o homem de Deus. Seu nome já está Uhum. dizendo Adonai. Aí você trata a mamãe com respeito, com carinho, entendeu? Ele mora aqui perto. E o bom é que eu posso visitar eles lá, né? De vez em quando eu vou Uhum. lá. Aí, quando posso ir, eu faço uma visita. Aí, qualquer coisa, eles ligam para mim. Então, tornamos uma amizade, fizemos uma amizade muito bacana. E que Deus está abençoando ela. Ela diz assim:
você é um homem de Deus. Eu falei, que isso? Eu sou um Zé Ninguém, eu sou... Aí ela, não, senhor, você é homem de Deus, está me ajudando. As suas orações, seus irmãos lá, olha, ela não gosta do senhor, mas eu falo para ela assim, mas é o doutor Pedro que está orando para você. Um monte de gente, a irmã Carmen, irmã Eliane, tem milhares espalhados no mundo inteiro, estão orando para você. Eu botei hoje de novo, né? E ela, eu estou emocionado com isso aí, que o Adão está de chorar, brincadeira não. Eu não sabia que Deus está me usar para essa. Olha, eu passei um tempo, quando o senhor me chamou de maluco, o senhor falou certo, eu já fui maluco, eu já me internei aí no Rio de Janeiro mais de 12, 13 ou mais vezes, 14 vezes. Eu aqui estava me tratando no CAPS, eu já recebi alta esse ano. A psiquiatra falou assim, você não tem mais nada, você está ótimo. Eu só andava acompanhado, gente. Cheguei aqui eu acompanhado. Hoje eu acompanho os amigos para ir fazer cirurgia. Tem uma cirurgia para mim acompanhar agora. Um rapaz que veio do Rio Grande do Norte para mim acompanhar. Ele já me procurou, já está tudo certo aí. Que Sim. bênção! Eu sou acompanhante dos amigos aqui dentro. Voluntário, chama-se voluntário. Às vezes ele me dá uma gratificação, às vezes não. Tudo bem, não tem problema. Eu estou muito abençoado. Gente, eu não sei como agradecer, eu só agradeço a Deus, só louvo a Deus. Tudo está correndo bem na minha vida. Olha, dinheiro eu não tenho, mas tenho muito poder de Deus na minha vida e vocês estão, com as orações de vocês, nós estamos melhorando mais e mais. Estamos alcançando muita gente. Eu estou muito feliz. A pessoa passa por mim e diz assim, eu te vejo lá no ao vivo lá do Doutor Pedrosa. Falei, que benção. Caramba, você assiste também? Assiste. Eu conheço, parece que todo mundo é meu irmão. Pois é, meu irmão. Parabéns pelas suas vitórias. Obrigado. E Deus já te curou, libertou de todas essas coisas e vai continuar te dando cada dia mais vitória, né? Vamos deixar a irmã Carmen falar agora um pouquinho, depois a gente pode falar mais sobre a oração. Ok. Estão me ouvindo? Estamos. Boa noite, doutor Pedrosa, Bruninho, irmão Aldeci, e a todos que estão no chat, todos que estão ouvindo, aqueles convidados, aqueles que conhecem a palavra, aqueles que ainda não entendem muito, mas, desculpa, mas o Espírito Santo está nessa noite, né, e cada dia abrindo o nosso entendimento. Estive uns dias ausente, porque estava em São Bento do Sul, e fui a Curitiba fazer minha prova, e aí lá no meu irmão é uma tristeza, a internet depois das 22 não pega, então foi aquele auê, né? Mas hoje estou de volta aqui em Mafra, digo, hoje eu quero participar. Quero compartilhar com a igreja 2 versículos aqui, quando Salomão orou, o versículo 50, do capítulo 8, quando Salomão falou, perdoa o teu povo que houver pecado contra ti, todas as suas transgressões que houverem cometido contra ti, e move tu a compaixão os que se levaram cativos para que se compadeçam deles. Aí o 52 fala assim, para que teus olhos estejam abertos à súplica do teu servo. Desculpa, amados. A súplica do teu servo e a súplica do teu povo de Israel, a fim de que os ouvires em tudo quanto clamarem a ti. Aqui ele foi sincero, foi verdadeiro com Deus, e com certeza naquele momento o Senhor ouviu a oração dele, porque Deus ouve quando ouve um coração sincero. Deus ouviu Salomão, naquele exato momento, né, ele orou com sinceridade a Deus, e Deus o ouviu. Essa foi a oração de Salomão. Agora eu quero ler a oração de Jesus, quando Jesus orou por nós, lá em João 17, de 15 a 19. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade.
Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E, a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Porque Salomão, na verdade, né, todo o Velho Testamento, como a gente tem aprendido, como o doutor Pedrosa tem pregado, o Velho Testamento, o que ele é? Ele é uma sombra do novo, do que nós estamos vivendo hoje. Então, Deus deixou muitos exemplos dentro da palavra, né? Vários homens, como Salomão e tantos outros. Infelizmente, o que a gente não deve aceitar, e hoje, pela misericórdia, a igreja sincera, a igreja de Cristo, os olhos estão sendo abertos, porque Jesus tem aberto nossos olhos através do Espírito Santo, né? Através de homens como o doutor Pedrosa, e Deus tem homens que ele está levantando, através desse ministério, e vai levantar muitos, eu sei que vão aparecer, estão aparecendo. Então, a gente vê que Salomão foi muito verdadeiro com Deus e muito sincero. Só que, como todo o coração do homem é corrupto, porque a Bíblia diz, quero ler lá para os irmãos Jeremias, cadê Jeremias, meu Deus? Onde é que está aqui Jeremias? Eu já me acho aqui, só um minuto. A pessoa, ela pode ter uma boa aparência, mas o coração é venenoso. Jeremias fala assim, ó. Jeremias, onde é que eu estou aqui? Jeremias 17, 9 e 10. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Então, a gente vê assim, que quando Deus falou, e vem falando, através de muitos profetas, como falou de Jeremias, no Novo Testamento também diz, que o coração do homem é altamente corrupto, mais do que tudo, né? Então, o que a gente vê hoje? A consumação de todas as coisas está em Cristo. Salomão foi, como é que se diz? Foi uma sombra daquilo que viria, né? Que hoje nós temos o nosso grande eu sou, através do Espírito Santo. Jesus veio, trouxe a salvação para a humanidade. Então, quando o Senhor trouxe a salvação, ele veio, ele pregou, ele ensinou. Salomão, ele pediu a Deus. Ele falou muito lindo, falou muito bonito, foi sincero, mas não passou daquilo, porque ele não ensinou. Ele não falou de pecado, ele não ensinou o povo. Mas Jesus veio para ensinar, enviou primeiro João Batista, Deus trouxe, né, para trazer, para pregar, e depois o Senhor veio. Aí o Senhor veio, o que ele fez? Ele ensinou, ele pregou, né? E eu vejo bem claro, foi grandioso demais esse estudo, tem sido muito grande o que Deus está fazendo, eu creio no coração da igreja, são milhares de vidas que estão ouvindo, e que o Espírito de Deus está abrindo o entendimento, está abrindo o coração das pessoas, através da palavra, está colocando o desejo no coração das pessoas de ler a Bíblia, porque como o doutor Pedro sempre fala, se você não lê, Jesus falou, né, e por isso hoje usa um homem que nem ele, se você não esquadrinhar as escrituras, você não vai saber, você não vai conhecer, não tem como conhecer Jesus se não for através da palavra. Então aqui a gente vê bem claro sobre o coração do homem, quando Deus usou Jeremias, né, foi lindo o que Salomão fez, foi lindo o que ele disse, mas ele não ensinou, ele não mostrou a corrupção do coração, porque ele também se corrompeu, porque a palavra de Deus diz, como até hoje ainda o doutor Pedrosa pregou, aquele que está de pé, cuide para não cair, porque a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim, não disse até 20 anos, 30 anos, 50 anos, você já é um ancião, não, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, e por isso Deus ressuscitou a igreja dele, ressuscitou a igreja primitiva, e tá edificando, e está limpando os nossos corações, está nos ensinando, está colocando temor nos nossos corações, através da palavra, através do ensinamento que nós temos recebido. E eu glorifico a Deus, glorifico a Ele. E veio, e Ele enviou o Espírito Santo, e esse Espírito Santo está dentro de nós. Só Ele pode vencer a corrupção, porque o velho homem, a velha mulher é corrupto. Mas quando nós se voltamos, quando nós oramos, quando nós clamamos, nós andamos em Espírito, como Paulo disse. Se você anda em espírito, se você vive em espírito, ande em espírito. Por quê? Porque não tem como viver a verdade, não tem como fazer a vontade de Deus. Se você andar na carne, se você andar nos desejos, nas paixões da tua carne, você nunca vai satisfazer.
o desejo do coração de Deus. Então eu glorifico a Deus por essa palavra, por esse estudo maravilhoso, por tudo que nós estamos vendo sobre a oração, o poder da oração, o poder do Espírito Santo. Eu me maravilho. E hoje eu estava desfrutando, estava lendo, estava aqui agora no momento que o Dr. Pedrosa estava pregando, eu estava aqui escrevendo. Eu falei, Senhor, às vezes eu fico um pouco nervosa e eu não consigo me conectar direito, mas estou aqui, estou me esforçando. Daqui a pouco vou ficar melhor. Em Cristo, né? E quero ler agora o versículo de Provérbios 24, 16. Olha como esse Deus é lindo, como esse Deus é amoroso. Fala assim, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os perversos serão derribados pela calamidade. Quem é esse justo? São todos aqueles que receberam Jesus, aqueles que verdadeiramente crê no poder de Deus, que deixa o Senhor trabalhar, né? O justo viverá pela fé. A palavra fala bem claro isso, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os perversos serão derribados pela calamidade, porque também a palavra de Deus mostra bem claro para nós, nítido, Deus mostra, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Os escolhidos são aqueles que estão pagando o preço como a gente paga, como a gente tem vivido. A gente sabe que já passou, que está passando e que ainda vai passar, mas a nossa esperança está em buscarmos esse Deus, em orarmos, em clamarmos, em nos prostrarmos, porque o coração do homem é altamente enganoso, mais do que tudo. É orgulho, é soberba, é vaidade, a vaidade da vida, as paixões, a mocidade, como a palavra de Deus mesmo mostra, mas aquele que se prostrar diante de Deus, aquele que se humilhar, esse não importa, porque às vezes a pessoa pensa, eu estou lá dentro do templo, eu estou fazendo tudo certinho, estou dando o dízimo, eu estou isso, estou aquilo, ou do 7º dia, porque eu guardo o sábado, mas mal ele sabe que ele pode estar caído diante de Deus, porque ele não está dependendo do Espírito Santo, ele não está vivendo da fé. Essa é a palavra que eu queria deixar para a igreja. Que Jesus continue abençoando a vida do Dr. Pedrosa cada dia mais, com muita saúde, com muita alegria, que cada dia mais o Espírito de Deus te dê força, porque Deus te levantou como um grande sacerdote no meio de pequenas ovelhas, mas que estão junto com você, que amam esse ministério, que amam a tua vida, e vamos prosseguir, porque Deus é conosco, e vai nos dar força para irmos até o fim, em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Amém, amém. Nós estamos aqui nessa luta, né? O nosso reino não é deste mundo, como diz a palavra. Então, nós temos que realmente tomar muito cuidado, porque as astutas ciladas do diabo são grandes. E nós não podemos vacilar um minuto, porque senão o trabalho todo vai por terra. E nós sabemos que nós lutamos direto, de frente, contra Satanás, desfazendo as obras do inimigo, né? Então, nós precisamos estar sempre fundamentado na palavra, né? E chegou aí o nosso irmão Birajara. Quer botar aqui seu microfone, meu irmão? Abrir aqui para você falar alguma coisa para a gente. Abre seu microfone aí, ô Birajara, por favor. Aí abriu. Shalom, irmão Carne. Tá aberto. Tá aberto. Shalom, irmãos. Então, irmão Pedrosa, até o irmão tá falando de Salomão, né? Salomão, ele só aprontou, né? Só aprontou, e não só ele, mas os filhos, toda a linhagem, né? Quando fala de Salomão, eu lembro de Ismael, que Hebreus fala de Ismael, né? Que ele, por um prato de lentilha, deixou toda a primogenitura. A pessoa não consegue entender o privilégio, a honra que é o Altíssimo dá para você, um direito de primogenitura, a trazer aquela linhagem que Deus deu para Abraão, Isaac e Jacó, que é a aliança. Você vê, irmão, que quando Deus fala com Salomão, ele fala, eu não vou destruir vocês, eu não vou acabar com o teu reino, em respeito à aliança que eu tenho com teu pai Davi. Senão acabava com tudo.
Aí depois vem até aquela bruxa daquela Atalia, que ela manda matar todos os parentes dela, manda matar todo mundo para ela poder ser rainha. Então, Salomão, assim, o irmão já falou tudo, né? Eu tô só dando um adendo um pouquinho a mais. E é isso aí, irmão, é triste, né? Você vê que Hebreus fala de Raabe, mas não fala de Salomão, não cita Salomão. É triste, é uma pena, né? Porque ele pegou o que o Altíssimo deu para ele, e o Altíssimo falou com ele, falou, Salomão, cuidado com essas mulheres que elas vão te corromper. Não quis saber. Então, é muito triste, né, irmãos? É muito triste, infelizmente, como eu falei, repito, Hebreus 11 fala dos heróis da fé, né? E não cita o Salomão, uma pena. O pior é que o povo imita o Salomão, gente. As coisas erradas que ele fez. Não quer imitar o início da vida dele, que foi a única coisa que prestou. Então, aí, todos esses juízes, desembargadores, todos lá na maçonaria, imitando a segunda parte da vida de Salomão, que é uma tragédia. As pessoas agora não têm como dizer que não sabem quem é que segue Salomão. Esse governo mundial de Satanás que está aí, esse povo todo envolvido com isso, caminhando para o inferno, né? Destruindo o mundo, rejeitaram Jesus Cristo, o Messias, né? Yeshua HaMashiach, o nosso Salvador, e eles dizem claramente na palavra de Deus, os profetas, e o próprio Jesus disse, os construtores rejeitaram Jesus Cristo, a pedra angular, a pedra principal de esquina. Então a gente já denuncia isso há muitos anos, agora as Bíblias, nas versões mais novas, vêm assim, os homens rejeitaram Jesus Cristo, a pedra angular, a pedra principal de esquina. Não fala mais os construtores. É uma coisa bem triste, né? Você vê o que Salomão fez e o que as pessoas hoje, em vez de ver a vida de Salomão e ver o projeto, o novo pacto, a nova aliança que Deus fez com a humanidade em Jesus Cristo, nem os próprios judeus aceitaram. Juntaram com os romanos e mataram Jesus. E depois, pouco tempo depois, umas 3 décadas depois, estavam lá os romanos destruindo o templo de Salomão. E nunca mais foi reconstruído. Por quê? Dinheiro não falta. São as pessoas mais ricas do mundo. É Deus que está no controle. Esse templo só será construído depois que a igreja for arrebatada, o Espírito Santo que o detém tem que ser arrebatado antes para Satanás se manifestar. Enquanto a igreja estiver aqui, o Espírito Santo dentro de nós, Satanás não se manifesta. Isso que é a verdade, né? Isso nós não podemos negar. Mas eu gostei das tuas palavras, você veio complementar isso, é uma tragédia, é uma tristeza, mas Salomão orou e Deus ouviu. E depois Deus advertiu ele 2 vezes, 1 Reis 11, de 1 a 11, e ele não aceitou. É uma tragédia. Foi uma tragédia para a época e continua até hoje, enganando as pessoas. Então, meu irmão, já estamos chegando à meia-noite, né? Vamos encerrar o nosso programa e amanhã, se Deus permitir, nós estaremos aqui. Eu não confirmei com a cantora Cássia, não sei se ela está participando aqui, se ela vai poder vir amanhã, aí para a gente fazer mais um período de louvor. Mas se ela não puder vir, tiver algum problema, nós estaremos continuando esse estudo, que eu acho que é muito fundamental, a oração. Deus ouve até um Salomão. Quem dirá você, né, que é um servo de Deus, né? Em nome de Jesus, ele nos ouve. Para a gente estar mais preparado e dar mais valor à oração. Que é uma coisa tão preciosa que as pessoas acham, não, eu posso falar com Deus? Não. E no passado, como que era? Era tão difícil você falar com Deus. Hoje é muito fácil.
Tá bom? Mais nenhuma consideração? Podemos encerrar, então? Irmão, só queria falar uma coisa, irmão Pedrosa. Da lista que o irmão do SAD, que o irmão mandou para mim, tem do 13 aos 40 e pouco. O do 1 até o 13 não tem. Então tem que ver aqui no meu computador. Se alguém me pedisse, eu posso passar essa lista para alguém. Eu tenho, pode passar. Isso já é público, notório. Eu vou ver aqui, então, da página da assinatura, que é lá de 1 a 8, né? Eu vou passar para o irmão. É só questão de tempo, irmão. Tenho vivido assim tão atarefado que às vezes eu chego, hoje eu ainda saí mais cedo, fiz 3 anestesias lá no hospital, graças a Deus tudo bem, consegui sair rápido e cheguei aqui em casa, estava morto, aí tomei um banho e dormi assim meia hora, aí me restabeleci, que eu estava abrindo a boca, não estava conseguindo, mas aí consegui fazer o programa, mas muito cansado, né? E o tempo, muita coisa para eu fazer, eu tenho lutado muito com isso. Não é negligência, não, é falta de tempo mesmo. E são coisas urgentes que eu vou deixando acumular, e chega um dia que eu tenho que dar uma pausa e dizer, não, tem que resolver isso. Né? Então, são muitas coisas pessoais e de estudo aí, da palavra, de estudo de anestesia, e eu fico enrolado, né? É muita coisa. Mas nós estamos desenrolando. Pela graça e misericórdia de Deus, você viu que o nosso trabalho, a formato aqui do programa modificou um pouco, melhorou o som, melhorou a imagem, né? E nós vamos tentar continuar melhorando, né? Para a honra e glória do Senhor. Mas eu vejo isso para você, não é difícil não, está aqui na minha área de trabalho do computador. Eu devo ter omitido uma página, né, que são 4 ou 5 páginas, eu mando para você, tá bom? Então, um grande abraço em todos, vamos ficando aqui com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, agradecendo a Ele o privilégio de estarmos aqui, né, como igreja, e nós voltaremos amanhã, né? Estamos chegando à meia-noite, para honrar e glorificar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado pela atenção de todos, tenham uma boa noite, que Deus continue abençoando a todos vocês e vamos continuar estudando essa ferramenta preciosa que Deus nos deu, que se chama... Senhor te abençoe e te cubra com o sangue dele, varão, e te guarde. Deus abençoa. Amém. E toda a igreja espalhada na face da terra. Amém. Amém. Então, uma boa noite. Fiquem na paz do Senhor.